O papai chegou. Uma vila nas montanhas estava levando tanta surra de um monstro classe S que juntou até as moedinhas do sofá para contratar um grupo SS Rank para dar um jeito na fera. O time Flaming Dragon Fang é formado pelos aventureiros mais casca-grossa do mundo, cada um com um poder absurdo, exceto Kurt. O único talento dele é lavar louça e varrer o chão, então ele se esconde atrás de uma parede para não virar patê. Mas o destino é cruel. Adivinha quem a fera ataca primeiro? Isso mesmo, o faxineiro. Kurt voa que nem um foguete e o resto do time entra em ação. Goova manda Bandana prender a fera, ela joga os fios, amarra o bicho, mas, um segundo depois, o monstro a usa como marreta e a joga contra uma parede. Em qualquer outro mundo, ela estaria aposentada em uma cadeira de rodas, mas Marfice, a curandeira Op, conserta os ossos dela em segundos. Enquanto isso, Goova aproveita que a fera tá distraída, salta e a torra viva com sua espada mágica. Os aldeões, felizes da vida, decidem fazer um banquete pro grupo, ignorando o fato de que estão mais falidos que vilão depois da luta final. Mas Ganova, o nobre metido, odeia essa comida de pobre e manda CT preparar algo decente. Já Bandana pede um prato especial, porque esse é o último dia em que vão comer a comida do Kurt. Kurt, inocente, pergunta o que isso significa. Goova solta a bomba, você tá demitido. Ele fica em choque e pergunta se fez algo errado. Ganova explica, o problema é que você não faz nada. Até limpa as coisas, mas em combate, zero utilidade. E a regra é clara, só podem ter 4 membros no time. Então precisamos substituir você por alguém forte de verdade. Kurt tenta argumentar, mas Goova perde a paciência e dá um bicão no estômago dele. Acabou, some daqui. No dia seguinte, Kurt parte da vila sozinho, sem rumo e com a carteira mais vazia que promessa de político. Ele caminha até a cidade de Saai, com as últimas moedinhas tilintando no bolso, percebe que precisa arrumar um emprego urgente. Ele encontra uma agência de trabalho temporário e decide tentar a sorte. Ao entrar, é recebido pela recepcionista, que pergunta se ele veio contratar alguém ou se está na fila do desemprego. Quando ele diz que precisa de trabalho, ela avisa que terá que passar por uma entrevista e um teste de aptidão. Ela começa com as perguntas básicas, nome, idade e de onde veio. Ele responde, Kurt Hawkins, 15 anos, da Vila H, nas montanhas Shin. A recepcionista, Kel, nunca nem tinha ouvido falar dessa vila no meio do nada, mas segue o protocolo. Quando pergunta sobre experiência de trabalho, Kurt conta que fazia parte do Flaming Dragon Fang, só que sua função era basicamente ser a empregada da equipe, até ser chutado do grupo. Kel fica chocada por ele ter feito parte de um time Rank S, mas diz que pelo menos isso no currículo pode ajudar a conseguir um trampo. Kurt fica esperançoso, mas agora vem a parte crucial, o teste de aptidão. Neste mundo, aptidões são presentes dos deuses, classificadas de Rank G, inútil, até Rank SS, roubado. Se tiver sorte, Kurt pode descobrir um talento escondido. Mas, azar define esse menino. Todas as suas habilidades de combate são Rank G. Se botassem uma espada na mão dele, era capaz de perder para uma faca de manteiga. Desesperado, Kurt já aceita que nasceu para ser figurante, mas Kel tenta animá-lo, dizendo que ele ainda pode ter talento para outra coisa, tipo alquimia ou forja de armas. O problema? O técnico que faz esses testes está de férias, então ele vai ter que esperar uma semana para ser avaliado. Kurt olha para sua carteira vazia e responde, amiga, eu não duro tanto tempo nem se eu virar mendigo profissional. Kurt está a um pão de distância da falência, então arrumar um emprego hoje não é mais uma opção, é uma questão de sobrevivência. Kel entende a urgência e pede para ele levantar um saco de areia ali no canto. Ele tenta e sente um arrepio estranho, como se o saco tivesse sugado um pouco da sua mana. Isso é normal. Sei lá, bora seguir o jogo. Como ele conseguiu levantar o peso sem desmaiar, Kel decide que ele pode trabalhar na construção civil. Ela avisa que o Margraviato de Tony está precisando de gente para reparar os muros da cidade e que pode escrever uma carta de recomendação para ele. Kurt aceita na hora e já sai correndo para garantir o trampo. Quando chega lá, o Margrave lê a carta e olha para Kurt com aquela cara de rapaz, você tem certeza disso? Mas como a cidade está precisando de ajuda, ele resolve dar uma chance e manda Kurt preparar cimento e reparar uma parte do muro. O pagamento vai depender do quanto ele conseguir fazer. Antes de sair, o Margrave avisa, se eu voltar e você não tiver usado pelo menos meio barril de cimento, vai ganhar uma mixaria. Kurt pensa em perguntar se precisa colocar mana no cimento para fortalecer, mas decide ficar quieto. Se ninguém falou nada, deve ser óbvio, né? Só que ele acha que meio barril é muito pouco, então decide usar o máximo de cimento possível antes do chefe voltar. Quando o Margrave retorna, ele arregala os olhos. Kurt já construiu um pedaço inteiro do muro. O garoto ainda pede desculpa porque dava para fazer mais, mas acabou o cimento. O Margrave fica em choque. Como assim esse moleque construiu um terço do muro sozinho? Então ele faz a pergunta de 1 milhão de moedas. Mas como diabos você conseguiu consertar até a parte de cima? Kurt explica que simplesmente jogou o cimento lá para cima e usou um graveto para alisar. O Margrave olha para ele tipo, meu filho, isso é fisicamente impossível, mas como o muro tá inteiro, ele só aceita a realidade. Ele pergunta quanto tempo Kurt pretende trabalhar ali, e o garoto responde que só precisa do trampo por uma semana. O Margrave solta um suspiro aliviado e manda ele ir para casa porque já fez trabalho demais por hoje. Só tem um problema, ele não tem dinheiro suficiente para pagar tudo que Kurt fez.
Então entrega um saquinho de moedas e promete que o resto vai ser enviado pela agência. Kurt abre a bolsinha e quase desmaia. Só aquele pagamento já é maior do que tudo que ele ganhou na pare do herói. Nos dias seguintes, ele continua detonando na construção, até que, do nada, o Margrave chega e manda ele embora. Kurt fica indignado. Mas o que eu fiz? O Margrave explica que o objetivo era dar emprego para os pobres, mas Kurt trabalha tão rápido que vai acabar com o estoque de serviço. Se ele continuar ali, ninguém mais vai ter trabalho. Ele deixa claro que não está bravo, mas diz que a habilidade de Kurt é, no mínimo, Rank SS ou até SSS. Você devia estar construindo castelos na capital real, não arrumando muro de periferia. Para compensar a demissão repentina, ele dá uma bolada de dinheiro e vai embora. Mas Kurt entende tudo errado e acha que foi chutado porque é um péssimo trabalhador. Ele volta para a agência temporária e conta para Kel que foi despedido. Só que ainda faltam alguns dias para ele conseguir avaliar seus atributos comerciais. De repente, rola um fuzuê no balcão. Uma garota está tentando anunciar um trabalho, mas a recepcionista insiste que ninguém vai aceitar aquelas condições ridículas. Mesmo assim, a garota não desiste e está começando a causar tumulto. Kel vai lá ver o que está pegando e descobre que a menina quer contratar um menor de idade para escavar uma montanha inexplorada. A garota quer contratar um trabalhador para escavar uma montanha, mas tem um pequeno detalhe: só vai pagar se a escavação der certo. Kel olha para ela tipo: minha filha, nem fiado na vendinha funciona assim, e tenta convencer a menina a buscar investidores. Mas a garota diz que não pode porque, se não pagar os impostos até o fim da semana, vão confiscar a mina dela. É nesse momento que Kurt aparece do nada e solta um: eu aceito esse trabalho maluco. Ele explica que já trabalhou em mineração na vila dele, então tem experiência. Kel olha para ele e pergunta: tem certeza? Esse contrato aí pode te deixar sem um tostão no final. Mas antes de Kurt responder, a garota já corta ele e solta um: na real, eu queria contratar um anão fortão, não um magrelo aleatório. Só que tem um problema: qualquer anão cobraria pelo menos 10 pratas adiantadas, e ela tá mais dura que pão de ontem. Então, por falta de opção, ela acaba aceitando Kurt mesmo. Quando os dois vão embora, Kel começa a sentir um peso na consciência. Poxa, será que eu devia ter deixado ele pegar essa roubada? Mas aí, do nada, ela pensa em algo nada a ver. Na real, Kurt faria mais dinheiro trabalhando no bordel, porque eu mesma pagaria bem caro para passar a noite com ele. Enquanto ela tá nesse devaneio nada profissional, o colega de trabalho dela chama sua atenção. Chegou um depósito bancário. Era o pagamento que o Margrave prometeu ao Kurt pelo trabalho no muro. Kel pensou que seria algo tipo 50 pratas, mas quando olha o valor, 200 ouros. Ela fica tão chocada que tropeça num saco de areia e quase cai no chão. O colega chega para ajudar e avisa que aquilo não era um saco de areia qualquer. São usados para medir a quantidade de mana de uma pessoa e só ficam pesados se alguém com poder absurdo tocar neles. Mas como eles não costumam reagir com pessoas normais, Kel pegam tranquilamente e segue a vida, sem nem suspeitar de nada. Kel começa a juntar os pontos. Kurt quase quebrou a coluna tentando levantar aquele saco de areia mágico. Será que ele é mesmo só um garoto comum? Cara pensativa. Enquanto isso, Kurt e Ulissia caminham pela floresta até o acampamento dela. Quando chegam lá, Kurt já fica com o pé atrás. Só tem uma barraca. Ulissia, tranquilona, manda um relaxa, dá pra nós dois dormirmos juntos. Kurt, em pânico: como assim? Eu nunca vou conseguir dormir do lado de uma garota fofa como você. Cara de envergonhado. Ela fica brava, achando que ele tá só jogando charme barato. Mas quando vê que ele realmente acha ela bonita, acaba aceitando o elogio e entrega pra ele batata cozida. Sim, o jantar romântico deles é um tubérculo sem tempero. Só que Kurt fica emocionado. Fazia tempo que alguém cozinhava algo pra ele. Para completar, Ulissia ainda senta ao lado dele para comer, coisa que o grupo de heróis nunca deixava ele fazer. De barriga cheia, mais ou menos, os dois vão dormir. Só que tem um pequeno detalhe: Ulissia foi dormir de roupa de baixo. Kurt, que já estava nervoso, entra em modo de emergência. Socorro, assim não dá, vou virar estátua humana. Para evitar qualquer tragédia anatômica, ele foge da barraca e vai dormir do lado de fora. Mas assim que ele sai, Ulissia abre os olhos. Ela fez isso de propósito para testar se ele era um tarado. Como Kurt fugiu, ela conclui que ele é um cara decente. Ou pelo menos um covarde muito educado. No dia seguinte, Ulissia sai da barraca e vê Kurt dormindo encostado numa árvore. Ela até sente um pouco de culpa por ter feito ele dormir no relento, mas então percebe que seu casaco rasgado foi costurado. Kurt acorda, e ela pergunta se foi ele quem fez aquilo. Ele confirma, e Ulissia fica impressionada. Afinal, o cara manda bem na costura. Mas será que manda bem na mineração? Cara pensativa. Bom, tarde demais para desistir agora. Então, eles finalmente vão começar a escavação. Kurt pergunta se ela já escolheu um lugar para minerar. Ulissia, com zero planejamento: ah, eu ia cavar em qualquer lugar e rezar para encontrar algo. Kurt, com um suspiro profundo: isso aí não vai funcionar nunca. Mas relaxa, eu sei um jeito bem mais eficiente. Então ele leva Ulissia para um lugar específico da montanha, pronto para mostrar como um ex-minerador de vila faz o serviço de verdade. Kurt dá uma olhada ao redor e... bum! Em minutos, ele acha uma pedra cheia de gemas preciosas. Ulissia fica chocada. Como assim ele encontrou isso tão fácil?
E antes que ela pudesse piscar, Kurt já mapeou todas as gemas da montanha. Ulissia mal consegue acreditar. Se vender tudo isso, pode finalmente pagar suas dívidas. Só que Kurt corta o barato. Você não pode vender essas gemas. Ulissia pensa, é claro, ele que encontrou, então o dinheiro é dele. Mas não, o motivo é outro. Elas vão valer muito mais se eu transformar em cristais mágicos primeiro. Ulissia faz cara de dúvida. Afinal, só existem uns 10 magos no reino inteiro que sabem transformar pedras em cristais mágicos. Enquanto ela fala isso, Kurt já terminou de criar um cristal mágico. Instantaneamente, Ulissia fica em choque, porque até os magos mais experientes demoram 1 hora para fazer isso. E o Kurt fez em segundos e nem suou. Depois de transformar todas as gemas, ele deixa Ulissia vendê-las. Ela corre para a cidade enquanto Kurt fica na montanha resolvendo uns trabalhos pendentes. Ulissia chega no posto alfandegário e pede autorização para vender os cristais na capital real. Só que tem um problema. Os cristais mágicos são tão valiosos que o atendente pergunta de onde ela tirou isso. Se ela disser que foi um garoto aleatório, o cara nunca vai acreditar. Então, ela apela e mostra o emblema da família real. Detalhe, ela nem trabalha mais para a realeza, mas esqueceram de confiscar o emblema. O golpe tá aí. O atendente nem pisca e deixa ela passar. Assim, Ulissia usa o círculo de teletransporte e chega na capital. Lá, ela corre para a loja de uma velha amiga, Mimiko. Ela mostra os cristais para venda. Mimiko dá uma olhada e, à primeira vista, eles parecem normais. Mas quando ela olha direito, Mimiko analisa os cristais e descobre que eles têm 10 vezes mais mana do que o normal. Ou seja, cada cristal vale 10 ouros. Ulissia fica sem palavras, porque Kurt deu 50 desses cristais para ela. Mimiko, super de boa, lhe entrega uma bolsa com 500 moedas de ouro. Mas antes de Ulissia sair, Mimiko tem 2 condições. Primeiro, só venda esses cristais aqui na loja, senão vira um caos. Imagina esses cristais circulando por aí. Ulissia concorda com a primeira, mas a segunda. Ah, essa complica. Me diga o nome de quem fez esses cristais. Ulissia, tentando fugir dessa, responde, não posso, preciso perguntar pro cara primeiro. Mimiko tenta usar a velha tática de autoridade de ser maga da corte real e manda Ulissia revelar o nome de Kurt. Mas a nossa Ulissia não tem mais essa obrigação de seguir ordens da realeza, então só faz cara de não vou falar. Mimiko percebe que não vai conseguir arrancar essa informação tão fácil, então ao menos pede para não deixar Kurt fugir para outra nação. E também pede para Ulissia contar para Kurt que, se ele topar trabalhar para a família real, ele ganha o título de conde e acesso total ao laboratório real de pesquisa. Ulissia, já querendo ir embora, deixa o pedido de Mimiko no vácuo e parte para a montanha. Quando chega, dá de cara com uma casa. Kurt construiu uma casa inteira enquanto ela estava fora. Deixando o papo furado de lado, a Ulissia vem com uma bomba. Uma amiga dela quer contratar o Kurt para ser mago real. Isso mesmo, mago real. Com salário fixo, benefícios e até tratamento de nobre. Parece plano de saúde top. Mas o Kurt, ele acha que isso é golpe do WhatsApp. Ulissia jura que é sério e pergunta o que ele quer fazer. A resposta dele? Recusar. Isso mesmo, o cara vai negar o emprego dos sonhos. A Ulissia fica tão chocada que quase trava o cérebro. E com razão, porque o motivo dele é mais furado que queijo suíço. Ele acha que não merece estar acima dos outros e ainda quer voltar a ser o faz-tudo do grupo Flaming Dragon. Isso mesmo, o cara prefere lavar cueca de aventureiro do que ser nobre. Falando no Flaming Dragon, eles estão apanhando de uma árvore. Um monstro de galho e folha tá dando um sacode neles. O Golova tenta usar magia de fogo, mas nada sai. Ele pede pra Marlapistes Marmista curar ele, mas a cura dela tá mais fraca que o Wi-Fi em porão. Aí ele pede pro novato tacar fogo no bicho, e o cara responde, fogo? Nem sei o que é isso. E adivinha de quem era essa função? Do Golova. Ou seja, sem o Kurt, o grupo tá mais perdido que cebola em salada de fruta. Só o Bandon percebe que a equipe tá indo pro buraco. Enquanto isso, o Kurt tá de boa ajudando a Ulissia a minerar gemas. Ele até achou uma top ontem e promete achar mais. A Ulissia fica feliz, mas preocupada. Será que o Kurt tá se matando de trabalhar? Ele responde todo tranquilo. Relaxa, dormi 6 horinhas. Ela trava. Como assim o cara construiu uma casa inteira e ainda dormiu? Ela tenta fazer as contas na cabeça, e o Kurt acha que ela tá brava porque ele dormiu demais. Já pede desculpa e diz que vai compensar a preguiça. A Ulissia pensa seriamente em sentar o Kurt e explicar pra ele que ele é um monstro de forte, mas não sabe nem por onde começar. Então os dois só seguem o dia. Para continuar a caçada aos minérios, o Kurt leva a Ulia até um ponto escondido na floresta que, à primeira vista, parece um matagal qualquer. Mas segundo ele, dá pra achar umas gemas boas por ali. Só que ele solta o seguinte aviso, não cava mais de 500 metros, hein? Como se alguém escorregasse e cavasse meio quilômetro sem querer. Depois disso, o cara simplesmente vai embora. A Ulia, confusa, pergunta pra onde ele tá indo. E o Kurt responde tranquilão, ah, vou ali minerar em outro canto, depois a gente se encontra. Vida de mineiro é assim mesmo, cada um no seu quadrado. A Ulia passa o dia inteiro cavando feito uma toupeira e, no fim da tarde, ela acha um topázio gigante.
Como boa colega, ela tinha colocado todas as moedas de ouro das gemas mágicas na conta do Kurt, porque ele que achou. Mas como essa ela achou sozinha, vai usar para pagar os boletos, digo, os impostos. Ela até pensa em pedir pro Kurt transformar o topázio numa gema mágica, o que renderia um dinheirão, mas decide não abusar da boa vontade do moço. Afinal, ele é gentil demais e já faz milagre demais. Curiosa, ela resolve ver como o Kurt tá. E, olha, ela já sabia que ele exagerava, mas não estava pronta para ver que o homem construiu uma rede de túneis subterrâneos em 8 horas. O cara é tipo o Minecraft no modo turbo. Kurt aparece todo humilde, dizendo que não conseguiu achar quase nada da gema que queria. Só achei um monte de pedra inútil, diz ele, com cara de quem realmente acredita nisso. Aulia vai dar uma olhada na carroça de pedras inúteis e percebe que elas são bonitas até demais para serem lixo. Ela pergunta o que são, e o Kurt solta: "Ah, isso aí é só mitril." Só. Mitril. Na vila do Kurt, mitril era tão comum que jogavam fora como se fosse casca de banana. Aulia trava na hora. Ela já não sabe mais se tá minerando com um humano ou com o próprio deus da mineração. Aí ela pergunta: "Se mitril é lixo, que gema você estava procurando, criatura?" Kurt mostra um pedregulho pequeno e diz que estava atrás de oricalco. Sim, o metal dos deuses. Coisa que vale mais que ouro, bitcoin e rim no mercado negro. E ele achou uma caixinha cheia, como quem acha moeda no sofá. Aulia, no momento, está reavaliando toda a existência dela. Aulia pergunta onde mais dá para achar aquele tal de oricalco, e o Kurt responde com a maior naturalidade do mundo: "Ah, em qualquer lugar, só precisa cavar uns 8 quilômetros para baixo." Tipo assim, é só perfurar a crosta terrestre, sem pressão. Com isso, Aulia decide que já deu de mineração por hoje. O topázio que ela achou já cobra os impostos, então o contrato com o Kurt está encerrado. Agora o Kurt vai ter que procurar outro emprego, sem nem imaginar que tem uma montanha de ouro esperando por ele na conta bancária. No caminho para a agência de empregos, Kurt encontra a Bandana, sim, aquela mesmo, e fica feliz em ver ela. Só que ele pergunta o que ela tá fazendo ali, e ela responde: "Então, não faço mais parte do Flaming Dragon." Mas claro que tem treta no meio disso. Depois da missão desastrosa, o Golova foi comer num restaurante 5 estrelas. Só que, surpresa, a comida era uma porcaria comparada com o rango do Kurt. Resultado: Golova ficou pistola, quebrou o restaurante inteiro e saiu sem pagar. No beco, ele encontra a Bandana, que tenta falar com ele tipo: "Amigo, calma lá né." Mas o cara tava com o modo Masterchef do caos ativado e só queria saber de comer bem. A solução dele? Mandar a Bandana caçar o Kurt e trazer ele de volta, nem que seja na base da porrada. Sim, ele mandou sequestrar o cozinheiro. Esse é o nível de desespero gourmet do Golova. A Bandana percebe que ele surtou de vez, então em vez de obedecer, ela rouba o cristal de teletransporte dele e sai correndo. Na saída, ela vê os guardas chegando, e com Golova sem cristal e com o restaurante destruído nas costas. Já viu, né? Cadeia nele. Ah, e como cereja do bolo, a Marley foi chamada pela igreja, então o grupo Flaming Dragon acabou oficialmente. Ela não entra em muitos detalhes sobre o Golova ter virado um vilão de novela, mas conta o básico pro Kurt, que fica tristão ao saber que o grupo acabou. Ele ainda queria voltar pro grupo e trabalhar com Golova. Porque, veja só, ele ainda acha o Golova gente boa. O coitado tá tão por fora que parece personagem de anime shonen confiando no vilão até o fim. A Bandana, por outro lado, nunca nem ligou pro Golova. Ela só usava o grupo como desculpa para ficar de olho no Kurt. E como ele estava indo pra agência mesmo, a Bandana já começa a bolar um plano. A Bandana percebe que o Kurt tá no modo desempregado e desesperado e solta: "Se tu tá procurando trampo, eu tenho o job perfeito." Ela conta que uma amiga dela tá precisando de ajuda na oficina, e não é qualquer amiga não, é uma mestre Tellier. Pra quem não sabe, mestre Tellier é tipo top do top dos alquimistas, quase um político de alto escalão com jaleco e caldeirão. Bandana manda um mapinha pro Kurt e dá o sinal verde. Kurt segue o GPS até chegar na tal oficina, mas o lugar parece mais uma casinha aleatória de subúrbio. Ele bate na porta, e quem atende é uma garotinha elfa. Kurt já fica bugado, achando que ela é a mestre lendária. Mas a menina, chamada Michelle, explica: "Calma lá, campeão. Eu sou só assistente." Quando Kurt diz que veio pro emprego, a Michelle quase solta fogos de artifício de tão aliviada. Graças aos deuses, porque esse lugar tá um lixo. Ela leva o Kurt direto pra cozinha, e o pobre coitado quase desmaia com o cheiro. Sério, o fedor tava tipo o barco afundado com peixe morto no porão. Michelle pede desculpas pelo caos, mas diz que a mestre anda puxando turno triplo com ela e ela não conseguiu limpar nada. Nesse momento, a mestre grita lá de dentro, e Michelle sai correndo. Antes de sumir, ela pede pro Kurt dar um jeitinho na cozinha. Kurt até fica meio decepcionado. Ele achava que ia mexer com poções místicas e segredos alquímicos, não limpar louça podre. Mas como ele é bonzinho, mete a mão na gordura. 30 minutos depois, a cozinha tá brilhando, e o Kurt tá sem instruções. Então ele resolve sair explorando a casa como se fosse RPG. No meio dos corredores, acha uma porta, bate educadamente, e ouve: "Pode entrar." Kurt entra, e dá de cara com uma garota praticamente pelada deitada na cama. O rapaz trava igual personagem de anime, fica todo atrapalhado, pede 1000 desculpas, mas a menina? Tá tranquilona, nem liga.
Parece que tá acostumada com esse tipo de visita surpresa. Ele diz que tá procurando Michelle, e ela responde que a moça tá no porão. Kurt já ia saindo, mas de repente, ele percebe uma marca estranha e sombria no corpo da garota. E aí, meu amigo, a treta vai começar. Kurt vê uma marca estranha na barriga da garota e saca na hora. Isso aí é maldição, certeza. Ele pede pra dar uma olhada mais de perto, e a garota deixa. Aí ele vai lá, taca a mão na maldição como se estivesse fazendo leitura corporal esotérica. Maldições assim normalmente derretem os órgãos da vítima, mas por algum milagre o estômago da menina ainda tá de boas. Então o Kurt, no maior espírito Masterchef, fala: "Vou fazer um mingauzinho pra você, fica tranquila." Enquanto ele vai pra cozinha, o Lizia tá tendo uma conversa séria com Mimiko sobre uns cristais mágicos raríssimos que o Kurt achou. E detalhe, ele nem refinou os cristais e já valem mais de 50 mil moedas de ouro. Ou seja, o moleque tem mãos de ouro, e nem sabe. O Lizia tá preocupada. Ela pergunta: e se a galera descobrir o quão absurdo é o talento do Kurt? No melhor dos cenários, ele é sequestrado e vira escravo. No pior, ele leva uma facada só por ser overpower. Mimiko então pergunta: e o que você vai fazer com ele? O Lizia responde que tá bolando um plano, transformar o Kurt em mestre Tellier também, pra ele ganhar respeito, poder e imunidade contra otários. E aí ela quer virar a guarda-costas pessoal dele. Só que tem um pequeno problema. Kurt é tapado. Ele não percebe o quão talentoso é, e ainda por cima se subestima o tempo todo. Então o Lizia tem que agir antes que ele morra de burrice. De volta à oficina, o Kurt termina de fazer o mingau e tá todo contente. Nesse momento, descem do porão Michelle e a verdadeira mestra Tellier, a Ilia. Elas veem a cozinha limpinha, cheirosa, e soltam um: que magia é essa? Elas não acreditam que o Kurt limpou aquilo tudo em tempo recorde. A Ilia nota o mingau e pergunta: pra quem isso aí? Kurt responde que é pra garota faminta que ele encontrou no quarto. Na mesma hora, a Ilia dá aquela travada. Você viu? Ela faz o Kurt prometer que não vai contar pra ninguém sobre a menina. Kurt, o cavaleiro da honra, promete. Então a Ilia diz: pode ir pra casa hoje. Aqui, umas moedinhas pelo trampo. Ela dá 3 moedas de prata, e o Kurt fica tipo: ué, isso tudo só por lavar prato. Mas ela diz que ele mereceu cada centavo e pede que ele volte amanhã. E lá vai o Kurt, feliz e cheirando a mingau, sem ter ideia da encrenca mágica que ele se meteu. Mais tarde, a Ilia vai até o quarto da garota misteriosa com o mingau gourmet que o Kurt preparou. Antes de entregar o rango, ela manda o clássico: ei, garota, já falei 1000 vezes pra não deixar ninguém te ver. Tu é literalmente um soileiro ambulante. Mas logo ela tranquiliza: relaxa, o Kurt é tão inofensivo que eu duvido que ele saiba soletrar segredo, quanto mais contar um. Só que antes da garota comer, a Ilia fala: pera, vou provar primeiro pra ver se o menino não colocou veneno. Mas a garota, que se chama Lê, dá uma de sensitiva e diz: relaxa, confio no moço do mingau. Conversei 2 minutos com ele e já sei que ele é gente boa. Além disso, veneno pra quê, se essa maldição aqui já tá me cozinhando por dentro? Ela diz que cansou de desconfiar de todo mundo a vida inteira e que, pela primeira vez, quer confiar em alguém. A Ilia, tocada pelo momento novela das 9, deixa ela comer. Mas no primeiro gole, pá! Lê começa a suar igual tampa de marmita, desaba no chão e parece que vai bater as botas ali mesmo. A Ilia entra em modo assassina e já tá quase saindo pra esfolar o Kurt, achando que ele envenenou a princesa do mingau. Só que do nada, Lê levanta como se nada tivesse acontecido e solta: tô ótima! Melhor do que nunca! Detalhe: a maldição foi quebrada. Com o mingau. A Ilia fica tão chocada que parece que levou um feitiço de confusão nível 99. Tipo, como? Isso não faz o menor sentido, mas funcionou. Enquanto isso, numa reunião sombria num lugar genérico de vilão, a organização secreta que amaldiçoou a Lê entra em pânico. O quê? O feitiço foi quebrado. A gente estava contando que essa maldição ia matar ela discretamente. Agora vão ter que usar métodos mais explosivos. Mais tarde, a Ilia e Lê vão correndo até a loja da Mimiko porque o negócio ficou sério. Lê tira o capuz, e na hora, Mimiko e o Lizia arregalam o olho. Espera, você é a 3ª princesa do reino. A Ilia confirma. Sim. Tentaram matar a garota com uma maldição braba. Não sabemos quem mandou, mas ela é filha única entre o rei e a princesa Fran do reino Gurumaku. Ou seja, símbolo da paz entre 2 reinos. Se ela morre, já viu né? Guerra na certa. Mimiko fica aliviada que Lê tá viva, mas ainda tá tentando entender como um prato de mingau fez o trabalho que nenhum mago conseguiu em anos. Mimiko, ainda boquiaberta, solta. Tá, mas como é que você quebrou uma maldição que parecia ter sido feita por um demônio com diploma? Aí a princesa Lê responde com toda a humildade: então, na real, não fui eu não. Quem quebrou foi um cara chamado Kurt. Nesse instante, Mimiko e o Lizia têm um mini ataque cardíaco coletivo. As duas. Kurt. De novo esse nome. Esse moleque não para de surpreender. O que ele é afinal? Um chefe. Um mago. Um deus disfarçado com avental.
Se inscreve para alcançarmos 3.000 filhotes.